E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá? E lembrando que a última atividade ela está disponível no Google Sala de Aula. Então vamos lá fazer a correção. Primeira questão. A respeito das características da dependência econômica que atinge os países no nível de subdesenvolvimento, julgue as proposições abaixo e marque o item incorreto, tá? Então vamos lá. A dependência econômica encontra-se no fato de que, historicamente, as nações mais pobres vivem da exportação de produtos primários que, via de regra, possuem menor valor da agregado que os produtos industrializados, no caso, que é uma afirmativa verdadeira, tá? Então não marca. 2. A independência econômica dos países subdesenvolvidos em relação aos que estão no topo do nível de desenvolvimento se dá essencialmente por fatores pontuais internos. A história da construção da economia dos países subdesenvolvidos possui um peso insignificante. São nações que devem resolver seus problemas internos e assim estarão plenamente prontos para alcançar um nível econômico de dominação. No caso, o item correto seria o item 2, tá? Então é para vocês terem marcado. Mas vamos ver os demais itens. O principal problema que envolve os países subdesenvolvidos é de ordem econômica, em que se observa uma elevada dependência desses para com outras nações, sobretudo aquelas consideradas desenvolvidas, caso esse item é verdadeiro. 4. Nesse quadro de dependência econômica estão problemas relacionados com a concentração fundiária, que direciona os ganhos das exportações para os grandes latifundiários, propiciando a elevação da concentração de renda, caso é verdadeiro também. E o item 5. A dependência expressa-se pela elevada dívida externa existente nos países periféricos. Em geral, parte das receitas adquiridas por esses países destina-se ao pagamento de dívidas para instituições financeiras, como o FMI e o Banco Mundial, o que atrapalha na hora do uso da verba pública para investimentos sociais. No caso, esse item também é verdadeiro, tá bom? Então, vocês terem marcado o item 2. Segunda questão. Atualmente, a China é um dos principais parceiros da África. Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta o principal interesse econômico da China no continente africano. Item A. As commodities. B. Os produtos industrializados. C. Na mão de obra qualificada. E D. Nas tecnologias produzidas nos países africanos, né? No caso, um dos principais interesses que a China tem é justamente na exploração das commodities, ou seja, a matéria-prima, tá bom? Então seria o item A. Terceira, os governos e as entidades criadoras elaboraram estratégias para auxiliar o desenvolvimento econômico dos países africanos que enfrentavam maiores problemas. Marque a alternativa que apresenta a única alternativa que não faz parte dessas estratégias, tá? Então vamos lá. Item A. Evitar parcerias com empresas privadas. B. Combater a corrupção. C. Modernização da agricultura. E D. Investimentos em infraestrutura, né? No caso aí, o único que seria incorreto, tá bom? Seria o item A. Na verdade, ao invés de evitar, eles simplesmente aconselham a criar, tá bom? Parcerias com empresas privadas. Então, o item incorreto seria o item A, tá bom? Então, feita a nossa correção, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Ainda continuando falando sobre o continente africano, mas vamos falar especificamente, né, sobre alguns blocos econômicos da região e a África em busca de desenvolvimento econômico, tá bom? Foi o que eles fizeram para isso. Então vamos lá. Os blocos econômicos e economia africana. Como nós vimos, após essa independência dos países africanos, tá bom? Eles têm buscando cada vez mais se organizar em blocos econômicos e políticos, né? Tudo isso é justamente para melhorar a sua economia, uma vez que nós já vimos que os blocos econômicos eles são criados justamente para melhorar a relação econômica dos países membros, tá? E consequentemente desenvolver eles, tá? Esse é um dos objetivos aí da criação desses blocos econômicos. E o continente africano não seria diferente, tá? Caso os países, querendo melhorar suas economias, eles simplesmente tentaram aí criar blocos econômicos. Então, nessa tentativa de melhorar sua economia, em 1963
foi criada a Organização da Unidade Africana, OUA, tá? Que era justamente uma tentativa de criação de bloco econômico que englobava aí todos os países da África. No entanto, muitos dos seus projetos eles não saíram do papel, né? Foi uma tentativa frustrada de criação aí desse bloco econômico, tá bom? No entanto, no final do século XIX, líderes políticos buscaram revitalizar a OUA, né? E transformando-a na União Africana, UA, tá? Que o caso principal objetivo da União Africana era transformar o continente em um grande mercado comum nos moldes da União Europeia, tá? Ou seja, quando eles foram criar a UA, né, a União Africana, o principal objetivo deles era justamente simplesmente ter esse mercado comum entre os países, tá? A sessão inaugural da União Africana ocorreu em 2002 e o principal parceiro, como vocês bem sabem, é a China, né? Inclusive, foi a China que financiou a construção da sede, tá bom? Ou seja, o principal objetivo da União Africana, tá? Transformar o continente em um grande mercado comum, tá certo? Nos moldes da União Europeia, tá? Quais são os países que fazem parte? Praticamente quase todos os países, com exceção do Marrocos, tá? No caso aí, todos os países, né, eles fazem parte, no caso, são um total de 53 membros, tá bom? Ou seja, ele cobre quase todo o continente, com exceção do país que eu falei agora há pouco, ok? E aí, o que nós temos, tá? Ela possui vários órgãos, né, para regular o funcionamento da entidade e as relações entre os países membros, do quais são destacados a Assembleia, né, possui também um Tribunal Africano de Direitos Humanos, Conselho Executivo, Comissão da UA, né, da União Africana, Conselho de Paz e Segurança, naquele caso que ele vai atuar principalmente nos conflitos que existem no país. Nós temos o Parlamento Pan-Africano, o Conselho Econômico, Social e Cultural, e instituições financeiras, né, que são os bancos que financiariam aí os projetos de integração, né, dentro aí da União Africana, tá bom? Não esqueçam, quase todos os países fazem parte da União Africana, totalizando 53 países, com exceção de apenas um, tá? E para regulamentar a União Africana, existem vários, né, órgãos, tá bom? Justamente para regulamentar aí a relação entre os países membros, tá bom? E o bloco ele engloba várias comunidades econômicas regionais, tá? E alguns blocos comerciais independentes, né? Eu vou apresentar aqui alguns para vocês. No caso, nós temos a Comunidade para o Desenvolvimento da África do Sul ou África Austral, né? SADC, que seriam os principais, tá bom? Mas não é o único, existem outros, dentre eles se destacam a Comunidade da África Oriental e o Mercado da África Oriental e Austral, a COMESA, tá? Ou seja, que seriam outros blocos regionais dentro da África. Em 2017, entra em vigor a chamada Zona Tripartida de Livre Comércio, né? ZTLC. Seria isso, né? Seria a união de países que formavam a COMESA, a EAC e a SADC, tá bom? Ou seja, justamente esses outros blocos regionais. E como vocês bem sabem, a zona de livre comércio é justamente quando os países, eles, digamos que, tiram as barreiras alfandegárias, né? Ou seja, não existe mais barreiras protecionistas entre os países e eles podem comercializar entre si sem ser cobrado taxas de impostos, tá bom? Por exemplo. No entanto, existem as desigualdades internas. Existem os países mais industrializados que saem ganhando, né, em relação aos outros países. Como assim? Né? Como um exemplo seria a África do Sul. A África do Sul é um país que já apresenta um nível de industrialização bem mais elevado. Consequentemente, ele consegue produzir produtos com um valor mais baixo, enquanto outros países, né, não são tão industrializados, os mesmos produtos às vezes têm um maior valor, né?
E como se pode comercializar entre esses países, o produto da África do Sul, né, como eu falei para vocês, por ter um valor mais baixo, ele vai ser comercializado lá, vai ter a população vai comprar aquele produto, tá? Justamente porque tem um valor mais baixo, tá? Ou seja, um grande problema aí dentro desses blocos regionais é justamente as desigualdades internas que existem, tá bom? E aí, né, além dessa questão dos produtos industrializados, existem também os produtos agrícolas, né? Aqueles produtos agrícolas onde o governo fornece subsídios, eles conseguem produzir, né, produtos com um valor mais baixo, enquanto aqueles que o governo não oferece subsídios, os produtos tendem a aumentar o seu valor. E quando se fala de mercado internacional, né, em relação entre países, os que vendem um produto com um valor mais baixo são os países que vão conseguir vender mais, né? Já não é o que acontece na África, né? Como lá os subsídios não são tão presentes, o valor da sua matéria-prima é bem mais alto, né? Os motivos que dificultam aí o crescimento econômico, tá bom? Mas que esses blocos econômicos da África são sim importantes para o desenvolvimento da economia, tá bom? E agora vamos falar um pouco sobre a África em busca do desenvolvimento econômico, tá? No caso, como vocês bem sabem, a África apresenta grandes desigualdades socioeconômicas, tá? A África Islâmica são os países mais envolvidos, tá bom? E na África subsaariana, os piores indicadores de desenvolvimento humano, tá bom? Estão localizados nesta região, tá? E aí, os principais desafios para o desenvolvimento africano são problemas na saúde pública, né? Existem várias doenças que acabam complicando a vida da população. A corrupção governamental, como nós já vimos, é um obstáculo aí para desenvolver os países. Nós temos também os conflitos étnicos, tá? Nessa região são bastante intensos. Consequentemente, esses conflitos tendem a dificultar o crescimento econômico e a dependência de investimentos externos, né? Ou seja, os países africanos eles dependem muito de dinheiro proveniente de outros países, de ajuda de outros países, né? E aqui nós temos esses motivos que dificultam todo o crescimento econômico dos países africanos. Por mais que eles tenham um grande potencial econômico, né, que é rico em matéria-prima, eles não conseguem desenvolver justamente por conta destes obstáculos que eles encontram em seu território, tá bom? Outros motivos que dificultam esse crescimento econômico é justamente o predomínio de companhias transnacionais e exploração dos recursos naturais. Lembre-se, né, que essas empresas tendem a levar, não é isso, todos os investimentos para o país de origem, tá certo? Ou seja, não se investe nada, né, em desenvolvimento no país onde eles estão explorando, tá bom? E aí, como eu havia comentado, os subsídios agrícolas adotados pelos países desenvolvidos, né, que acaba ocasionando essa concorrência desleal que eu falei para vocês. Os países mais desenvolvidos que têm subsídios, os produtos tendem a diminuir o valor. Os países subdesenvolvidos, como seriam a maioria dos países da continente africano, eles não têm subsídios, consequentemente o valor do produto sobe. Então, no comércio internacional, os que são vendidos primeiro são aqueles que têm um valor mais baixo, que é os países mais desenvolvidos, tá bom? E aí, nós temos o PIB global por região em 2016, tá bom? Nós temos aí a África, pessoal, vocês podem observar que o Oriente Médio e o Norte da África, né, são responsáveis por 4% do PIB mundial, né, e a África subsaariana por apenas 2% do PIB mundial, tá? Só para vocês mostrarem aí. E o interessante falar é que nas últimas décadas o PIB africano é um dos que vem crescendo mais, tá? Em relação, né, aos demais continentes. No entanto, né, por conta de todo esse atraso, esses países do continente africano eles não conseguem se envolver, né, para acompanhar esses outros países mais envolvidos, tá bom? E com isso, né, diversos países da África já atingiram ainda IDH considerado médios e reduziram a corrupção, né? E aí isso vai aliar ao crescimento econômico e uma melhor distribuição de renda, tá bom? Isso porque
que está acontecendo, essas melhorias já acontecendo. Nós temos o aumento da demanda por matéria-prima, né? Ou seja, aumenta aí as exportações dos países africanos. Nós temos também o crescimento do setor de comércio e serviços, né? Ou seja, vem melhorando cada vez mais, gerando mais emprego, tá? E nós temos também a ascensão de uma classe média com maior poder aquisitivo, ou seja, como vai surgindo aí essa classe média com maior poder aquisitivo, eles vão consumindo mais, eles vão comprando mais. E se eles vão comprar mais, as indústrias nacionais elas vão produzir mais. Se elas produzem mais, elas vão contratar mais pessoas. Se elas contratam mais pessoas, elas vão ser assalariadas e elas vão comprar mais. Ou seja, realmente aí é muito bom para a economia africana essa ascensão dessa classe média com maior poder aquisitivo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E fica aí para vocês as atividades da página 401 e 402, tá? Um forte abraço e até a próxima.